A paz de Cristo. Deixa eu compartilhar um texto com você rapidinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Um pouquinho sobre essa igreja. E o texto que eu quero falar com você hoje é no primeiro capítulo, a partir do versículo 6. Vai dizer assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo a partir do 6 diz assim: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo ou com alegria do Espírito Santo. O 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Seria bom se pudéssemos, um pouco mais de tempo, ler o texto todo. Mas esse texto é só para você poder entender onde eu quero chegar. Resumo da história. Você lá em Atos capítulo 17, você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, chegando à cidade de Tessalônica. O texto vai dizer para nós que ele vai ficar ali cerca de 3 semanas, um pouco mais, um pouco menos que isso. Menos de mais ou menos 20 dias. Aproveitando os sábados, como era de costume, para pregar o evangelho nas sinagogas. Uma porta que o apóstolo Paulo sempre usava para poder se aprofundar, posso dizer assim, nas escrituras, trazendo luz primeiro aos judeus, que já tinham um certo conhecimento das Sagradas Escrituras, para que eles pudessem compreender, usando as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que apontavam, que apresentavam o Cristo, e como elas eram cumpridas no Cristo, que era o tema da mensagem de Paulo. Então, em resumo, essa igreja nasce assim, num período curto, porém em que o apóstolo Paulo tratou com uma graça extraordinária de muitos assuntos condizentes, convenientes com a vida cristã. Essa igreja ela nasce ali, ela brota ali e ela começa a avançar. Porém, começam a surgir algumas dificuldades e o apóstolo Paulo, tendo ciência delas, como ele tinha por costume, por não poder estar presente nas igrejas, o que ele fazia? Enviava alguém que se familiarizava com o assunto, trazia a resposta a Paulo e ele, por meio de cartas, tratava desses assuntos. Já foi muito tempo, né? Mas era necessário fazer isso. Então, onde que nós queremos chegar? Que é essa igreja que nasceu num período tão curto de tempo, mas com o poder do Evangelho, ela é impactada, ela é transformada e gera ali uma fé genuína, verdadeira, que vai gerar frutos. E nós vemos isso nesse texto que nós lemos. Quando Paulo está dando testemunho da igreja em Tessalônica, de que aqueles crentes que haviam recebido o evangelho verdadeiro, genuíno, esse evangelho encontrou espaço no seu coração e trouxe uma transformação tão impactante para eles, que por meio da vida deles, outras pessoas estavam sendo alcançadas. O texto vai dizer que eles se tornaram exemplos. E aí que eu quero frisar. Não só para quem estava em Tessalônica, mas para quem estava na Macedônia e na Acaia. Ou seja, esses irmãos, impactados pelo Evangelho, trabalhados e tratados pelo Espírito Santo, eles são usados agora para serem o Evangelho pregado a quem está ao seu redor. Não apenas pelo que eles falavam, mas a vida, a transformação e aquilo que o Espírito Santo produziu neles começou a trazer marcas que alcançavam a sua vizinhança. E é isso que Deus quer para nós. E aí eu começo já a caminhar para o fim. Porque, da mesma sorte, não existe a possibilidade de alguém que se ter um encontro real, genuíno com Cristo, não ser transformado interiormente, em primeiro lugar. E quais são as marcas dessa conversão verdadeira? Uma mudança interior, que vai transparecer no exterior e vai testemunhar
uma conversão genuína, de tal maneira a alcançar aqueles que estão ao seu redor. E aí eu friso na palavra exemplo que é usado aqui, que no original, para tentar ser o mais simples possível, ela traz a ideia de que eu posso usar assim para tentar simplificar o mais. De repente você que se for mais jovem não vai saber, não vai conhecer. Mas aquelas máquinas de escrever antigamente, você provavelmente não sabe, né? Mas então se eu tentar trazer luz, você tinha os botões, cada botão que é apertado era referente a uma letra, e quando você apertava aquele botão, automaticamente o sistema da máquina fazia que ela viesse trabalhar e marcar a folha com a letra que você digitou. Então, automaticamente você digitava e aquilo imprimia a letra que você digitou na folha em branco. E ser exemplo, o que o texto está dizendo é exatamente isso. Deus vai nos usar para imprimir nas pessoas aquilo que Ele produziu em nós. Ser exemplo é isso. Deus quer nos usar hoje para marcar a nossa geração. Deus quer nos usar hoje como exemplos. Como, Maico? Pelo que eu falo? Também, mas principalmente pelo que eu vivo do Evangelho. Então que Deus, nessa noite, nessa manhã, não sei quando você vai estar ouvindo essa mensagem, possa trazer a você, tanto quanto a mim, o despertar para vivermos o Evangelho genuíno, porque Deus quer nos usar para marcar a nossa geração. Que nós possamos ser exemplos, assim como a igreja de Tessalônica, nas palavras de Paulo, estava sendo em seu tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.